Olá, pessoal aí de casa. Hoje nós estamos aqui com o professor Batista, que é mestre em literatura, para falar um pouco sobre um grande escritor cearense, que foi José de Alencar. Tudo bem, professor Batista? Tudo bem. Então, a gente sabe que o José de Alencar foi um dos maiores escritores do romantismo aqui no Brasil. Então, eu queria saber como foi o começo da carreira dele como escritor. O José de Alencar, é bom saber primeiro que ele nasceu aqui em Messejana, no dia 1º de maio, dia do trabalho, né? Exatamente depois de amanhã, aniversário dele, de 1829, né? E aos 10 anos de idade ele saiu daqui do Ceará e foi para o Rio de Janeiro com o pai dele, porque o pai dele era senador. E do Rio ele estudou os primeiros estudos e foi fazer direito em São Paulo. E em direito, fazendo direito em São Paulo, José de Alencar escreveu o primeiro livro dele, que foi O Contrabandista. Só que esse livro ele escreveu à mão e colocou numa gaveta, e ele morava com um colega. E o colega todo dia à noite, que ele também estudava à noite, o colega acendia o cachimbo com a folha do papel que tirava da gaveta. E era o livro de José de Alencar. Quando Alencar foi procurar o livro, não tinha mais nada, o colega tinha queimado todo. Então esse seria o primeiro livro de José de Alencar. E o que não aconteceu, que foi O Contrabandista. Mas em 1856, ele lançou realmente a grande obra dele, que foi o Guarani. E primeiro ele lançou em folhetim, eram artigos semanais, né? E depois ele publicou esse livro que eu considero, como indianista, né, e até na obra completa dele, o romance mais bem elaborado, que é o Guarani. Sim. 1856. Então aí ele começou com o Guarani com 5 minutos e foi em frente até quando morreu em 1877. E como foi que surgiu a paixão dele pela literatura? Primeiro porque José de Alencar era um leitor, ele lia muito. Que eu acho que é fundamental para quem quer escrever, né? Quer dizer, quando ele chegou menino em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ele estudava pela manhã nos bons colégios do Rio e à tarde ele ficava em casa, ele menino com 11, 12, 13 anos, em pezinho lendo para as mulheres que ficavam na casa dele, algumas mulheres vizinhas que vinham remendar roupa, pregar botão, fazer casa. Essas mulheres ficavam em silêncio e José de Alencar ficava lendo para elas, em pé a tarde inteira. Quando era a noite que o pai chegava, o senador Alencar, o pai chegava e dizia: José, venha ler os jornais. E ele ficava então até tarde da noite lendo, em pezinho lá, lendo os jornais para o pai. Então ele, além de ter o talento nato de escritor, José de Alencar foi um leitor inveterado, um leitor até forçado às vezes, né? Porque ele estudava de manhã, lia a tarde inteira e lia a noite quase toda. E daí, então, a tendência é surgir o romancista. E ele, quando lia para essas senhoras e a mãe dele, ele lia romances da literatura francesa, eram os clássicos da literatura francesa. E aí o homem se tornou, quando foi escrever, ele teve facilidade de escrever. A gente sabe que ele tem várias obras, mas para o senhor, qual que o senhor considera as mais importantes? Para nós aqui do Ceará, eu acho que até para o resto do Brasil, a obra principal de José de Alencar é Iracema. Porque Iracema é uma rapsódia, é um canto da raça, é a lenda do Ceará. É uma espécie de uma lenda que segundo ele, né, segundo o livro, foi como surgiu a nossa colonização aqui no Ceará com Martins Soares Moreno, mais ou menos em 1610. Então eu considero a principal obra. Para a crítica, de uma maneira geral, o romance mais bem elaborado, como eu falei, é o Guarani. Para o meu gosto de leitura, que eu li a obra dele completa, eu considero Minas de Prata, que são 2 volumes, foi o livro que mais me agradou. Mas cada leitor tem o seu gosto, quer dizer, cada leitor tem a sua maneira de gostar de um livro, né? Mas esses são os melhores. Agora, você tem o Sertanejo, né, que foi já escrito no final da vida dele. Eu diria que os 2 romances dele, os 2 livros que tratam da literatura cearense
Iracema e o sertanejo. As outras obras retratam situações fora do Ceará. E qual a importância dessas obras para o público cearense e para o Brasil em todo? Primeiro porque José de Alencar foi o criador do romance nacional. José de Alencar, ele tratou primeiro do indianismo, a questão dos índios, né, com o Guarani, Iracema e o Birajara. Ele tratou do romance histórico, que é o caso de Minas de Prata, principalmente, do Rio de Janeiro, a fundação do Rio de Janeiro. E ele tratou também os romances de costume do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o que acontecia na época no Rio de Janeiro, você vê retratado na obra dele. Então é como se fosse a história mundana, como diz, ou profana, né? A história do Rio de Janeiro, dos costumes da época. É tanto que foi com o romance dele, eu chamo de romances cariocas, porque os índios, quando viam as casas no Rio de Janeiro, eles diziam carioca, casa de branco. Então daí o pessoal do Rio de Janeiro passou a ser chamado de carioca, né? Casa de branco é a palavra indígena. E o romance de Alencar, a maioria dos romances de Alencar, eles tratam mais de personagens brancos. Você não vê negro na obra de José de Alencar. Muito raramente se encontra um negro. E os índios morreram, né? Porque em Guarani todos morreram. E Iracema morreu. Só se salvam os índios de Ubirajara porque é uma obra pré-cabralina. Se não houvesse a salvação, não tinha quem contasse a história. Então é um romancista que trabalhou com os brancos, principalmente, né? E aí retrata o começo da vida portuguesa, da vida brasileira, com as pessoas que vieram para cá de Portugal a partir de 1808 com a família real. Ele mora uma aristocracia carioca nos seus romances de costume. Então é isso, professor. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Obrigada a você aí de casa por ter nos acompanhado. Até a próxima. Tchau!